Para mais um capítulo de uma trama que tem mais perguntas do que respostas. É o caso do empresário Paulo Henrique, que foi assassinado dentro de uma delegacia da mulher no estado de São Paulo. A Juliana, que até então era declarada como sendo a suposta amante pela mulher que é casada no papel com o Paulo, essa mulher disse que o seguinte, que ela vai denunciar a Samara. Essa que você está vendo de preto, cabelo preto, é a Juliana. E a de cabelo loiro é a Samara. Por que é que a Juliana agora vai denunciar a mulher casada no papel com o Paulo? É uma confusão essa história. Você vai entender agora na reportagem. Juliana resolveu procurar a Polícia Civil mais uma vez. E agora para denunciar Samara, a mulher que se diz a atual esposa do empresário Paulo Henrique Pinheiro, morto ao ser baleado por policiais dentro de uma delegacia, agora acusa Samara de divulgar vídeos em momentos de intimidade com o empresário. Juliana, que também é empresária, afirma que Samara teve acesso aos vídeos ao entrar no iCloud do celular do companheiro. Juliana já recebeu a notícia que pelo menos uma pessoa do seu convívio teria recebido vídeos dela com Paulo Henrique. A intenção dela era passar para todo mundo ver. Imagine o que ela não está fazendo com esse vídeo. O advogado de Juliana acompanhou o interrogatório. Afirmou que Samara cometeu um erro grave e precisa ser punida. Ela entra sem autorização nos arquivos do falecido, né? Resgata esse vídeo íntimo que tem o Paulo como protagonista e a vítima aqui, a minha cliente, e manda para uma terceira pessoa, podendo ser diversas pessoas, mas nós temos prova de uma, né? Que já materializa o crime e já mostra que o crime foi consumado. O delegado responsável pelo inquérito, após ouvir Juliana, agora vai intimar Samara para que ela preste esclarecimento. Na sequência, nós haveremos de ouvir testemunhas, requisitar as imagens e, tão logo concluir o inquérito policial, encaminhar ao Ministério Público. Segundo Juliana, os vídeos do casal eram filmados pelo empresário Paulo Henrique Pinheiro. A divulgação desses vídeos íntimos deixou Juliana ainda mais abalada com tudo que está acontecendo. Eu tô com vergonha de andar na rua, porque ela tentou passar uma imagem para as pessoas que eu era amante, que eu era uma garota de programa. Se condenada pela divulgação dos vídeos, Samara poderá pegar uma pena de prisão de até 5 anos. E com aumento de pena, né? Porque o artigo 218C, ele tem o parágrafo 1º, que prevê o aumento de pena de 1/3 a 2/3, caso isso tenha sido feito por vingança. Tenho medo dela, porque ela tem um passado, né? Entrego nas mãos da justiça, né? A Juliana disse que ela tem medo da Samara, que é a loira, por conta do passado. Você vai saber. Quanto mais se investiga essa história, mais confusão aparece. Porque agora você vai saber o passado da Samara. Ela disse que hoje ela vive uma vida nova, diferente. A Samara é a suposta esposa oficial do Paulo. E o passado dela é de envolvimento com o crime organizado, que ela mesma contou. Veja. A mulher que chora após perder o marido já teve uma vida marcada por envolvimento com a criminalidade. Samara Cristina Pinheiro, de 49 anos, saiu de Manaus após descobrir a morte do marido Paulo Henrique Pinheiro e veio a Curitiba para lutar pelos bens do companheiro. Num passado não muito distante, Samara se envolveu com uma facção criminosa que age dentro dos presídios. Se intitulava como advogada do PCC, entrada de celulares dentro de cadeias públicas, informações privilegiadas e, por fim, nós temos uma informação concreta de que ela recebeu uma quantidade de substância entorpecente como pagamento de honorários advocatícios. Na época, ela e o marido foram detidos. Os dois cumpriram pena. Uma determinação da Justiça fez com que agentes penais levassem o detento Paulo Henrique Pinheiro para visitar a esposa Samara. E por 4 horas, os dois se encontravam uma vez por mês para visitas íntimas. A notícia de que Samara tinha sido condenada em 2012 não foi surpresa para o seu advogado. Mas essa prisão não se manteve,
Fato é que ainda está sob a égide de uma revisão criminal. Samara perdeu o registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Ela e o marido, liberados pela Justiça, saíram de São Paulo e vieram para Curitiba. Aqui, segundo Samara, conseguiram recomeçar. Ele era meu chão, ele era meu companheiro, ele era o amor da minha vida, ele era tudo. Então ele nunca deixou faltar nada pra gente. Paulo devia mais de R$100 mil em aluguéis. Tinha até uma ordem de despejo do apartamento de luxo que morava em Curitiba. Para o advogado, tudo era uma estratégia para fazer com que Juliana acreditasse que Paulo não tinha mais dinheiro e assim ele conseguisse voltar para Manaus. Não existe nada que indique a falência. A questão que está sendo avocada relacionada ao apartamento, segundo a minha constituinte, a Samara, ele deixou de pagar algumas locações para que realmente fosse feito o despejo da pessoa que estava temporariamente convivendo com ele nesse apartamento. E é o que ele queria. Existem mensagens que dão conta dessa informação. Ele queria voltar para Manaus e permanecer com sua esposa. Falei com ele antes da morte dele, um dia antes. É porque ele já estava planejando ir para Manaus, para a gente viver lá e a gente reconstruir o nosso casamento. A senhora foi na frente? Eu fui na frente, eu estava lá. O Paulo chegou a dizer que estava indo embora para Manaus? Não, nunca. Outra contradição é a BMW preta que estava com Juliana no dia da morte de Paulo. Juliana diz ser a verdadeira dona do veículo. Se fosse alguma coisa errada, o meu carro, não teria o porquê eu andando tranquilamente na rua. Já a Samara diz ter provas que o carro foi adquirido com recursos do marido. Segundo a Samara, essa BMW foi comprada pelo Paulo. Acreditamos que o Paulo comprou e talvez apenas deixou registrado em nome da Juliana. Samara insiste em dizer que Paulo era um empresário bem-sucedido e deixou muitos bens. Eles trabalham, têm empresa, trabalham com transportes dentro do país e internacional também, e tem recursos para ter uma vida com qualidade de vida. Em todos os estados da federação nós tivemos indicativos que apontam a propriedade de 18 veículos. Considerando que no Paraná são 2. A Juliana é empresária, era sim esposa da vítima, do falecido, tá? Ela tem um filho com um falecido, inclusive, ainda está em estado de luto e mesmo estando em estado de luto aparecem outras pessoas que já não mais participavam da vida da pessoa falecida, da vítima, exigindo bens, exigindo patrimônio. Primeiro, não é o momento. Segundo, quem decide alguma coisa ou deixa de decidir é a justiça. Paulo, Samara e Juliana têm filhos em comum. Uma história que ainda vai ter muito o que falar. Bom, para saber se esse cara foi morto de maneira covarde ou se realmente ele reagiu dentro da delegacia, como é o que estão falando, só depois da divulgação das imagens corporais dos policiais em São Paulo. Mas uma coisa me chama a atenção nessa história. A Juliana vai parar na delegacia da mulher, o Paulo mais tarde também vai, só que ela não quer registrar nenhuma queixa, mesmo tendo ido para a delegacia após um desentendimento dos dois. E aí ela vai embora. O Paulo morre lá dentro. Olha como essa história não fecha. E aí surge a Samara, a mulher que mostrou para a nossa produção que é casada no papel com o Paulo. E ela também tinha conhecimento da existência da Juliana. Então, em meio a essa trama marcada por acusações das duas, e também com muitas reviravoltas, a mãe do Paulo, que é o empresário que morreu, e também essas duas esposas, agora cobram explicações, porque ninguém está entendendo nada nessa história. E a nova reportagem que a gente produziu traz para você de casa umas outras explicações. Acompanhe em detalhes. Já são 2 semanas e ainda a família do empresário Paulo Henrique Pinheiro aguarda informações. Paulo foi baleado com 5 tiros dentro da Delegacia da Defesa da Mulher em São Paulo. Pelo visto, o baleado está dentro da DDM. A morte do empresário abriu uma discussão entre 2 mulheres. Uma que se apresentou como a esposa e a outra que se diz a atual companheira. As duas travam na justiça uma disputa pela herança de Paulo Henrique Pinheiro. Uma diz que ele não tinha nada, enquanto que a outra fala que o marido era rico. Se o filho dela tem direito,
eu vou dar. Mas ela não queira ter direito numa coisa que ela desgraçou meu casamento. Ela não pode. Não sei por que ela alega que o Paulo tinha tanto dinheiro, que inclusive eu te mostrei o papel do mandado. Eu saí de lá porque a gente estava com ordem de despejo. Não sei aonde que ela imagina na cabeça dela que o Paulo tinha muito dinheiro que o Paulo não tinha, não. O Paulo estava falido. O empresário estava em São Paulo com a mulher, que se intitula como atual companheira para uma reunião de negócios. Mas lá houve uma briga com Juliana, que resultou na intervenção da polícia. No dia do fato, a polícia de São Paulo alegou que agiu em legítima defesa. O empresário estava fora de controle e que foi necessário o uso da arma de fogo. O motivo pelo qual os policiais efetuaram o disparo foi porque isso está provado pelas próprias câmeras. Ele investiu contra os policiais e não restou outra alternativa a não ser os policiais efetuar disparo de arma de fogo. Ela, em algum momento, fala que ela não contou nada, não registrou nada, mas já tinha um boletim em andamento dessa violência doméstica. E aí os policiais dizem que ele poderia ficar preso, né? Para que ele se acalmasse, alguma coisa assim e tal, e ele parte para cima dos policiais. A minha convicção é que, embora ninguém quisesse isso, eles não tinham outra alternativa. A única coisa que as mulheres de Paulo até agora concordam é que a morte dele está mal contada e que Paulo não seria capaz de investir contra os policiais. Eles alegam que o Paulo tinha um mandado de prisão. Não existe um mandado de prisão. No meu próprio depoimento, eu disse que eu não iria dar queixa contra o Paulo porque não tinha havido agressão, nem nada para isso, entendeu? Aí o Paulo entrou na delegacia, foi me buscar e eu só ouvi os disparos. A policial que estava comigo não deixou nem eu chegar perto do corpo, me levou para uma sala, mas mesmo que o Paulo tenha reagido, não teria por que os policiais darem 5 tiros nele, inclusive um nas costas. Quem conhece ele sabe que ele é uma pessoa extremamente tranquila, tá? É óbvio, né, que existe seus momentos de raiva, existe seus estopins, existe, óbvio. Mas assim, 5 tiros... Segundo os advogados, 4 policiais participaram da ocorrência. Um dos PMs é campeão de jiu-jitsu e, mesmo assim, usou a arma de fogo da corporação para neutralizar o empresário. Então tinha um policial atleta e mais 3 outros policiais militares nessa contenção e mais 11 policiais civis na delegacia. Certamente ele não seria louco de tentar abruptamente tomar a arma de um policial. O advogado de Samara já pediu para a delegada que investiga o caso imagens das câmeras corporais dos policiais e filmagens da delegacia da mulher. Nós pedimos e até então não obtivemos a imagem. Nós então fizemos um reclame ao juízo para que pudéssemos ter acesso a essas imagens, pois nem o juízo ainda teve acesso às mesmas. E é muito estranho, porque todas as delegacias de São Paulo têm circuito de TV. Ainda também tenho a dizer que nós solicitamos a verificação das câmeras corporais desses policiais, para saber se eles tinham equipamento na ocasião e se tinham equipamento, o que foi registrado. Também não tivemos êxito até então. Nesta semana, a mãe do empresário contratou um advogado para apurar as circunstâncias da morte. As explicações apresentadas pelos policiais militares não foram convincentes. Posto isto, entrei com requerimento junto ao Ministério Público de São Paulo, solicitando algumas medidas cautelares, solicitando algumas diligências importantes, diligências que vão elucidar os fatos. Mesmo à distância, a família acompanha o caso e espera que seja esclarecido o que realmente aconteceu dentro daquela delegacia que resultou na morte de Paulo Henrique Pinheiro. A delegada que está presidindo esse inquérito policial, de forma precoce, já concluiu que os policiais não agiram de forma contrária à lei, que as condutas dos policiais não foram criminosas. Com todo respeito, não concordo com esse entendimento precoce da autoridade policial e vamos provar nesse inquérito policial, junto com o Ministério Público de São Paulo, que os policiais agiram sim de forma covarde, que eles praticaram um crime de homicídio e que eles merecem ser responsabilizados por suas condutas. Eu e o Paulo, a gente se dava muito bem. O Paulo é uma pessoa boa,
todo mundo que conhece ele ainda não acredita a tragédia que aconteceu. Tenho certeza que meu marido não fez nada para isso. Eles podem matar qualquer pessoa. Eu prometi para ele no caixão que eu ia fazer justiça. E eu vou fazer justiça. A gente continua acompanhando essa história.